Elvis, a cinebiografia do rei do rock já tá chegando nos cinemas e no vídeo de hoje você confere a minha crítica sobre o filme. Eu já tive a oportunidade de assistir ele na cabine de imprensa e no vídeo de hoje eu te conto tudo o que eu achei dessa nova produção dirigida por Baz Luhrmann. E já quero deixar claro uma coisa, eu acho que é inegável que esse filme é bom. O Baz Luhrmann, que é o diretor do filme, ele teve uma liberdade artística, vamos dizer assim, muito grande aqui. E a gente sabe que tem uma grande diferença quando o diretor, quando a galera da produção que tá ali, os artistas, os atores, tem uma liberdade maior para trazer o estilo, a marca deles para uma produção. E quando o estúdio se intromete demais e fica querendo alterar coisas da produção, normalmente para alcançar um público maior, normalmente isso afeta negativamente o filme. Mas aqui isso não aconteceu. Então essa liberdade que o Baz Luhrmann teve, liberdade narrativa, é evidente aqui. Eu acho que é isso que dá realmente o charme pro filme inteiro. Porém, isso tem seu lado negativo. E eu já vou falar dele, faz bastante sentido. Então eu espero que você me acompanhe aqui até o final para você conferir minha crítica completa e saber se vale ou não a pena assistir esse filme. Porque mesmo ele sendo bom, talvez não valha a pena para você. Já vou argumentar mais sobre isso, mas vamos com calma. Tá bom? Gente, Elvis se propõe a contar toda a trajetória da carreira do Elvis Presley. Então a gente tem umas pinceladas ali na infância dele, a gente vê isso inclusive no trailer do filme, mas o foco começa ali a partir do relacionamento dele com o coronel Tom Parker, que foi o empresário dele praticamente a vida inteira dele. Foi ele quem descobriu o Elvis e colocou ele em todo tipo de furada que o Elvis poderia se meter ao longo da vida. Galera, o coronel Tom Parker entrou pra história como um dos maiores pilantras da indústria do entretenimento. O cara tinha um poder de persuasão muito grande em cima do Elvis e conseguiu arrancar muito dinheiro do Elvis. Colocava ele em tudo quanto é furada, colocava ele em contratos que não faziam sentido para a carreira do Elvis. Ele claramente via o Elvis como um produto e não como um parceiro, não como um cliente, mas um produto. Ele explorou tudo que ele podia explorar do Elvis. Então todos esses abusos fiscais, abusos financeiros, o vício que ele tinha em jogos, ele desperdiçava dinheiro, ele limitava a carreira do Elvis Presley, segurou a carreira do Elvis, por exemplo, nos Estados Unidos e nunca permitiu que ele fosse para fora. E todos esses fatores fizeram com que ele entrasse para a história justamente como o grande vilão. E o filme brinca com isso. Lembra que eu falei sobre a liberdade que eles tiveram aqui nesse filme? A liberdade em abordar essa história, que já é polêmica por si só? Nesse filme, é o Tom Parker que narra a história do Elvis. Ele é interpretado pelo Tom Hanks, que tá num papel bem diferente do que ele costuma fazer, inclusive, o que eu acho muito interessante. O Tom Hanks geralmente é o cara legal, né? É o Forrest Gump, enfim. E aqui ele interpreta essa caricatura de vilão. Eu digo isso porque até o estilo de interpretação dele é um estilo diferente, não é muito, vamos dizer assim, né? Não é muito realista. Ele fala coisas do tipo: cara, vocês acham que eu sou o vilão? Mas eu não sou. Eu vou contar a história sob o meu ponto de vista e eu vou mostrar que eu não sou o vilão dessa história. E eles fazem umas brincadeiras que o Elvis era fã de quadrinhos, então eles trazem isso, né? Ele fala: cara, eu vi o Elvis se tornar um super-herói e eu queria ajudar ele e tal. Então o filme vai trazendo essa narrativa do ponto de vista do coronel Tom Parker. Então já é um ponto de vista duvidoso, né? Porque é um pilantra narrando a história. Mas do ponto de vista artístico, né, de querer brincar com a realidade, eu acho até interessante. Ele próprio fala que ele é um ilusionista, que ele consegue vender pra qualquer um. O cara é um marqueteiro descarado, né? O cara conseguia vender bottom de tudo quanto é jeito do Elvis, todo tipo de produto. E ele fala: cara, eu consigo convencer as pessoas a fazer qualquer coisa. E ele explicava isso pro Elvis, mas ele também enganava o Elvis. E ao mesmo tempo a gente tem que ficar atento, porque a gente pode ser enganado por ele também durante o filme, cair na lábia dele, vamos dizer assim. Mas eu não. Eu sei que o cara era um pilantra, mas tu vê, né, que o filme brinca com isso. Ele fala pro Elvis que tem os truques pra vender qualquer coisa pra qualquer um, e ao mesmo tempo a gente tá vendo a narrativa do ponto de vista dele. Talvez isso incomode algumas pessoas, principalmente porque a gente tá falando de pessoas reais. Assim como toda biografia e até documentários, a gente não pode se enganar achando que o filme tá sendo fiel à realidade. O filme tá pegando a história real e adaptando. É uma história baseada em fatos reais, mas que não necessariamente
tem a obrigação de seguir tudo como foi. A própria brincadeira de trazer o ponto de vista de um personagem específico já deixa bem claro isso. Então, o filme vai ter sim muitas liberdades. Olha, eu não sou um grande conhecedor da história de vida do Elvis Presley. Eu conheço alguns pontos chaves e tudo mais, mas eu vou evitar ficar fazendo relações com a vida real nesse vídeo. Eu vou me focar mais do que eles se propuseram a apresentar no filme. Mas, como eu disse, eu tenho consciência que o filme não necessariamente se propõe a contar a história exatamente como ela foi. Uma versão da história, um resumo da história, roteirizado, empacotado aqui pra gente curtir. Mas antes de continuar falando um pouquinho mais sobre o filme do Elvis, eu gostaria de te convidar a se inscrever nesse canal, porque aqui tem críticas e análises e comentários sobre a cultura pop toda semana. Caso você não conheça o canal, esse aqui é o A Culpa é do Roteirista, seu portal de entretenimento e informação sobre a cultura pop e geek. O meu nome é Renner e o meu compromisso é sempre trazer conteúdos novos pra você. Então, se você quiser ficar por dentro do mundo do entretenimento, dos filmes e séries de serviços de streaming e do cinema, inclusive, por exemplo, aqui do Elvis, né, que é um filme que eu pude assistir antecipadamente, e aí eu posso trazer um conteúdo antecipado à estreia pra você saber se vale ou não a pena assistir, não deixe de se inscrever nesse canal. Eu agradeço demais, a gente tá chegando a 2.000 inscritos, a meta é chegar a 10.000 até o final do ano. Eu agradeço demais e, dito isso, vamos continuar conversando sobre Elvis. Galera, como eu falei, o filme se propõe a contar boa parte da vida do Elvis, praticamente ela inteira. Então a gente tem desde o início da juventude dele até a sua morte. O ponto principal é justamente a relação dele com o coronel Tom Parker, mas a gente tem também a relação dele com a esposa dele. Inclusive isso tá levantando uma série de discussões, porque ela era uma menor de idade, então houve essa questão, é um fato. E a gente vê também o relacionamento dele com a mãe dele, com o pai, que acabaram se tornando ali também gerentes ali da carreira do Elvis, embora a palavra final sempre tenha sido do Tom Parker. Uma coisa interessante também, mas que traz também uma série de discussões polêmicas, é justamente a relação que o Elvis tinha com a música negra naquela época. Só para contextualizar, a gente tem que lembrar que havia a tal da segregação racial, onde por lei pessoas brancas e não brancas não podiam basicamente conviver no mesmo espaço, né? Só que a família do Elvis era muito pobre, então desde criança ele acabou indo para um bairro de negros. E ele cresceu sob a influência daquela cultura, ele cresceu ouvindo muita coisa do que os negros ouviam. E quando ele começou a cantar, ele trouxe essas referências. E isso pegava mal para os holofotes, pegava mal para os patrocinadores, pegava mal para a mídia, pegava mal para a política. Então isso, junto com o gingado dele, tão famoso, junto com as performances que ele fazia, o tipo de música que ele cantava, isso corroborava para a galera meio que cair em cima dele, dizer que ele estava corrompendo a juventude, dizer que ele estava corrompendo a juventude branca. Então Tom Parker acabava limando essa veia artística do Elvis, essas influências que ele queria cantar e tudo mais. Então, só para comentar rapidamente sobre uma das polêmicas que estão envolvendo essas temáticas desse filme, tá? Muita gente está falando, achando um absurdo que o Elvis roubava a música dos negros e não acreditava e tudo mais. Galera, isso acontecia, sim. Não só o Elvis, mas muita gente, e não só roubava, né, dos negros, esse tipo de cover, né, acontecia muito antigamente. Inclusive, o filme deixa bem claro o tamanho do privilégio do Elvis Presley, justamente por ser um cara branco. Então ele tinha o rosto padrão americano, sabe aquela coisa? O Tom Parker reforça isso várias vezes. As próprias leis de direitos autorais não eram as mesmas antigamente. A gente tem inúmeros exemplos históricos de como os artistas acabavam se ferrando muito mais antigamente do que se ferram hoje, por causa de empresário, por causa de contrato, direito autoral e tudo mais. Então, eu não tô aqui passando pano pro que aconteceu, o que é histórico justamente histórico. Não tô dizendo que o Elvis não se aproveitou de muita coisa, mas o fato é que, ainda que ele não fizesse isso, essa galera não teria os holofotes que mereciam. Mas olha só que interessante, se a gente for parar pra pensar do ponto de vista dos conservadores da época que estavam tentando massacrar o Elvis estava mais pro lado dos negros do que dos brancos. Ele estava trazendo essa cultura e tudo mais. Até nisso, a gente tem que trazer o peso de sua época, né? Porque naquela época pegava mal pro Elvis cantar esse tipo de música. Na época, a galera sabia que ele estava cantando músicas de pessoas
pessoas não brancas, e isso era ruim do ponto de vista da carreira dele, embora ele sempre tenha sido um sucesso, cheio de altos e baixos e tudo mais. E justamente em vários momentos, quando isso é quebrado, quando o Elvis é realmente disruptivo, quando ele diz não para quem tá dizendo não para ele, quando ele diz não às ordens do Tom Parker, quando ele diz não à mídia que tá querendo censurar ele, aí sim é que o filme me empolga realmente. Agora, eu tenho que falar sobre aquilo que eu prometi lá no início do vídeo, falar sobre o porquê um filme que tem tanta autonomia, né, do diretor, autonomia artística, porque me incomoda um pouco. Galera, quando um filme é feito para ser popular, existem algumas fórmulas, né? A famosa fórmula Marvel é um bom exemplo disso. A maioria dos filmes da Marvel vai ter músicas pop, vai ter bastante cor, vai ter personagens engraçados. Essa é uma fórmula, atrai o público, chama atenção. Quando você vai do ponto de vista mais específico, algo mais artístico, algo mais autoral, você tem, claro, a liberdade de fazer algo fora do padrão, fazer algo mais sofisticado, algo com mais intenção, algo que tenha mais investimento, e isso é muito bom. É o caso desse filme. Porém, isso não significa que você vai agradar todos os públicos. E é o caso de Elvis, né? Não só o artista, mas o filme. Porque o filme, o Baz Luhrmann, né, no filme, teve algumas liberdades, como eu falei. E a forma como o filme é montado, as transições que eles fazem de uma época para outra, eu acho que me incomodou muito. E isso é uma coisa que eu tô tentando achar palavras para explicar. O filme tem muita música, deve ter umas 40 músicas que tocam o tempo todo. O filme tem transições em computação gráfica que ilustram visualmente ali a passagem de tempo através de jornais, através de notícias, que o tempo todo cobrem a nossa tela. E o filme traz movimentos de câmera de um lado para o outro que realmente me deixam muito tonto. E isso não me incomodaria tanto, mas aconteceu muito e durante todo o filme. E é um filme longo, tem quase 3 horas, que conta uma história longa. Então não tem como colocar tudo. Então, às vezes o filme me perde nessa questão do ritmo. Às vezes ele é rápido demais numa época, às vezes ele é devagar demais. Ele faz algumas transições não lineares, então tem muitos flashbacks. Às vezes, se você não ficar atento, você pode até se perder. Mas é o que eu tô falando. É uma liberdade, não um erro do filme. O filme fez isso intencionalmente. Então, é uma coisa que eu tô falando aqui, mas que talvez não te afete. Eu vi que a galera da cabine ali não se incomodou muito com isso. Mas eu fiquei particularmente incomodado, embora eu entenda que seja uma decisão plausível ali dentro do que o diretor quis contar. Mas realmente me incomodou. O filme é bom, mas eu tenho minhas ressalvas. Se eu recomendo você assistir ou não, eu acho que depende muito, sabe? Eu recomendaria outros filmes que estão em cartaz. O próprio Thor, Amor e Trovão tem muito rock também, e eu acho que é um filme mais divertido. Mas se você curte o Elvis, se você quer assistir um filme diferente, né, do padrão, eu acho que é uma boa pedida. Mas, no geral, como eu disse, é um filme cansativo, mas que tem vários aspectos interessantes a serem abordados. Eu acho que a conversa sobre esse filme vai durar bastante tempo. Existem várias coisas que a gente pode falar sobre ele, e eu quero saber se você tem a curiosidade de assistir o filme no cinema. Se você já assistiu, não deixe de comentar aqui o que você achou desse filme. Aqui do lado tem outros vídeos que você pode assistir, que já estão disponíveis no canal. Dá uma olhada neles também se você curte esse tipo de conteúdo. Também não deixe de se inscrever no canal, tá bom? Eu agradeço por você ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.